Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo à Prosa com Betagre. A prosa hoje é um pouco diferente, é muito mais um bate-papo entre eu e você. Na realidade, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Paulo, por que você não faz de vez em quando algumas prosas suas tocando algum assunto diferente e atual? E algumas perguntas, eu tenho até aqui uma lista desses temas bastante atuais para a gente conversar, e eu selecionei dessa lista um tema que me parece bastante interessante, que é referente à Copa do Mundo. E principalmente o que está por detrás da falta de figurinhas. Quer dizer, falar de Copa do Mundo tem muita coisa para se falar, mas falar dos álbuns de figurinhas já é um assunto bastante peculiar. A Copa do Mundo, nós sabemos, é o principal evento de futebol do mundo, envolvendo muitos países, e nós vamos ter nessa Copa do Mundo 32 seleções, 32 países diferentes, e a Copa do Mundo ela vai acontecer num país do Oriente Médio se chamado Catar, né? O Catar, que tem 2,7 milhões de habitantes. E olha que interessante esse dado, é um dado que eu pesquisei, fui buscar lá na internet, na UOL, na Exame, na Abril, e é uma informação principalmente referenciada aqui. Um país de 2,7 milhões vai receber 1 milhão de turistas para assistir a Copa do Mundo. E um outro dado interessante é que a quantidade de estádios necessários para a Copa do Mundo, que foi dimensionado aí, 8 estádios, e eles construíram, ou estão construindo, estão finalizando aí 7 outros estádios. Então eles estão aproveitando um estádio que já existia, e nesse período, desde que foi definida a Copa do Mundo no Catar, eles começaram aí a construção dos estádios de mais 7 estádios. E quando é que vai acontecer a Copa do Mundo? Interessante, acontece do período aqui, se não me falha a memória, entre 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022. E aí tem uma curiosidade, eu fui pesquisar, por que está acontecendo nesse período? Porque normalmente nós sabemos aí, você que está prestando atenção no que eu estou falando, você está falando, pô Paulo, mas peraí, novembro, dezembro... Logicamente você já deve ter lido na internet, ouvido na televisão, mas por que não junho, julho, que é normal? Não é verdade? A gente aqui assiste a Copa do Mundo normalmente nesse período. É que no Catar o calor é danado, a temperatura lá chega a 40 graus centígrados. Então você resolveu mudar o período da Copa do Mundo para o início de novembro e finalizando em dezembro, e essa finalização em dezembro e começando em novembro leva a uma temperatura um pouquinho mais amena, uma temperatura aí que gira em torno de 25 a 35 graus, melhor dizendo, 25 a 30 graus centígrados, o que é bastante interessante. Eu lembro quando eu jogava minha bolinha, eu jogava meu futebol, essa temperatura era bastante agradável para se jogar. Mas você deve estar perguntando aí, pô Paulo, mas você falou que ia falar da falta de figurinhas, da logística e tal. Esse negócio da Copa do Mundo aí a gente já tem muita informação, já sabemos. Mas o que está acontecendo com a figurinha? E é isso mesmo, ou seja, durante a Copa do Mundo, já há muitos anos, a gente sabe disso, que existem aí os álbuns de figurinhas, né, que as pessoas correm atrás, tanto os adultos como as crianças, para poderem montar os seus álbuns, né? É uma corrida bastante interessante. O álbum da Copa do Mundo do Catar, né, dessa Copa do Mundo de 2022 que nós estamos falando, ele vai ter 670 figurinhas, é isso mesmo, 670 figurinhas, sendo que 50 dessas figurinhas são figurinhas chamadas especiais e tem 80 que são aquelas figurinhas raras, as mais difíceis de encontrar. Tudo isso é de acordo com a editora Panini, que é a organização italiana que produz e distribui as figurinhas. E o álbum, só o álbum, tem 2 tipos de álbum, né? Tem um que custa R$12, que é o mais simplesinho e tal, e tem um de capa dura que custa R$45.
Mas, Paulo, quanto custa a figurinha? Então, a figurinha vem dentro daquele envelopinho, né? Ali vem 6 figurinhas, 5 figurinhas comuns, né? Ou 5 cromos comuns e mais um especial, custa R$ 4 o pacotinho. E neste ano já é possível também, olha aí a tecnologia caindo de paraquedas, né? Já é possível trocar figurinhas não só fisicamente, mas também através das redes sociais, o que torna talvez a troca um pouquinho mais eficiente, né? Ou seja, eu tenho essa figurinha, aquele outro não tem, então nós vamos trocar a figurinha aí. E quem faz, eu já disse isso, mas quem faz e distribui as figurinhas no Brasil é a Panini. E ultimamente parece aí, né, um turbilhão de coisas em que encontrar figurinhas está sendo alguma coisa muito difícil, principalmente nas bancas de jornais e revistas. E os consumidores estão reclamando muito da falta dos colecionáveis aí nos postos de vendas. E o problema, ele foi inclusive notado aí pela própria Panini, que é a organização que produz, né, que produz a figurinha e que distribui, conforme eu já falei, e essa empresa ela já identificou a dificuldade logística no Brasil, né, para poder fazer a distribuição, principalmente das figurinhas. E eles alegam que é um desafio enorme, porque o Brasil é grande, uma extensão territorial fantástica, e para fazer logística aqui não é para qualquer um, e nós sabemos disso. As empresas, principalmente, e operadores logísticos também, sabem o quanto é difícil chegar nas diferentes regiões do Brasil, porque uma coisa é fazer planejamento no contexto do Brasil, né, que também não é fácil, mas é outro falar, tá bom, eu vou produzir tantas figurinhas para o país todo, mas eu vou colocar uma quantidade de figurinha lá no sul, outra lá no nordeste, a outra lá no centro-oeste, no norte e por aí vai, né? Na realidade, esse abastecimento é que fica comprometido, porque muitas vezes a demanda é muito maior em algumas das regiões, né, do que em outras regiões. Então isso acaba complicando o processo de distribuição e oxalá isso seja resolvido. E, logicamente, olhando algumas perspectivas e conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, lendo também, chega-se à conclusão de que a Panini busca alternativas para poder abastecer o mercado com os álbuns, que eu acredito seja muito mais fácil, mas principalmente com as figurinhas. E aí está utilizando algumas empresas, aumentando a capilaridade para poder chegar nas pessoas, e tem aí algumas empresas como Magazine Luiza, a Amazon, o Grupo Mufato e a própria Avan, também a lojas americanas, que são algumas das organizações que estão trabalhando para poder apoiar essa entrega e distribuição das figurinhas para poder chegar aí no consumidor final e ele, de alguma maneira, tentar ali rechear o seu álbum. E também a editora, a Panini, ela diz que ela fez investimentos também no comércio eletrônico para poder possibilitar com que as pessoas tenham acesso ao seu site, ao seu e-commerce e faça essa compra. Contudo, tem alguma coisa interessante acontecendo aí, porque eu pensei o seguinte, deixa eu pesquisar lá fora se estão encontrando os mesmos problemas que aqui no Brasil, que é a falta das figurinhas, que é a reclamação dos consumidores, não tem figurinha. Então eu cheguei na Argentina, eu li o jornal El Clarín, lá da Argentina, e lá tem o mesmo problema, ou seja, e disse que é desde o começo, desde agosto, quando começaram as distribuições aí das figurinhas ao redor do mundo, que está em falta a figurinha na Argentina. E a gente sabe, né, nós somos pessoas que fazem planejamento, pessoas de empresas, e nós sabemos que a lei da oferta e da demanda impera nesse momento, ou seja, se não tem figurinha, algumas alternativas são buscadas, aí acaba criando um mercado paralelo, e esse mercado é muito interessante, porque olhando pela perspectiva, por exemplo, da Argentina, uma figurinha do nosso querido Lionel Messi tem lugar, ou tem pessoas que estão vendendo a R$ 300, o que é um preço exatamente exorbitante, né? Muito diferente do preço que é pago pelo pacotinho aí das figurinhas. E tem um outro fator que nos entristece um pouco, que é a parte de segurança, ou seja, muitas pessoas se aproveitam desse momento aqui
para se utilizar de subterfúgios e aplicar golpes, principalmente aí via WhatsApp, onde o pessoal manda figurinhas, ou pelo menos pede para clicar num link, né? Não é que manda figurinha, mas pede para clicar num link e acaba roubando os dados das pessoas, como fazem, por exemplo, com dados bancários, e estão já evoluindo nesse sentido. Então, todo cuidado é muito pouco em relação à parte de segurança. Logicamente é triste, nós convivemos com esse tipo de situação, né? As pessoas felizes, inclusive crianças, podem ser alvos dessa condição maligna aí que os hackers, ou não tão hackers, os golpistas acabam se utilizando. E, independentemente disso, eu gostaria de finalizar aqui a minha conversa, pedindo para vocês torçam muito pelo Brasil, porque eu vou torcer pelo Brasil, e nós vamos seguramente partir para mais um campeonato aí, porque nós estamos em busca e temos grandes chances, não é, pessoal? Eu vou pedir aqui para vocês, se inscrevam no canal e acionem o sininho para serem notificados, principalmente se você gostou. Nós temos mais de 400 prosas diferentes aqui no Prosa com o Bertaglia. Esse aqui é o meu primeiro teste que eu estou fazendo, trazendo aqui alguma notícia diferenciada, mas sempre conectada com o mundo empresarial, com a logística, com estratégia, com demanda, com planejamento, e vou continuar fazendo isso caso seja positivo para vocês. Deem lá uma curtidinha muito interessante, ao infinito e ao além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você. Ao infinito e... Amém!